Fala, jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves, mais uma aulinha com você no nosso tema de tabela periódica. Agora vamos falar das famosas propriedades periódicas. Importantíssimo saber, porque só entendendo bem as propriedades periódicas você consegue compreender bem as diferenças entre as ligações, as diferenças entre as polarizações de uma molécula, a polarização da ligação. Então, eu quero que você tenha essa noção. É muito importante aprender propriedades periódicas. Ainda que na prova do Enem não faça uma pergunta direta sobre elas, a consequência de um bom conhecimento desse tópico faz você um bom aluno em química. Mas no vestibular tradicional, não se engane. Isso cai, tá bom? Bom, vou começar as propriedades periódicas pela propriedade do raio atômico. Raio é uma definição de circunferência. O átomo não é uma circunferência. Então, já é uma aproximação, não é uma coisa real no sentido do conceito matemático. Mas, o que vem a ser o raio? Pela definição, o raio nada mais é do que a metade da distância entre o núcleo de dois átomos que estão aproximados, encostando suas camadas mais externas. Aí a distância de um núcleo para o outro, desses dois átomos que se encostam, divididos por 2, seria o raio. Nossa, eu acho esse conceito complexo. Não é complexo matematicamente, mas eu acho chato. Vou falar de outra forma. Raio é a distância do núcleo até o elétron mais externo dele. Aquele elétron que estiver mais afastado para o núcleo, temos o raio. Acabou. Qual a importância de sabermos o raio? A importância consiste no fato de que a distância do elétron em relação ao núcleo muda muito as características daquele elétron. Muda muito o comportamento daquele elétron. Um elétron mais próximo do núcleo é um elétron mais atraído por ele, portanto, tem menor quantidade de energia, tem menor quantidade de movimento, está muito atraído pelo núcleo. Já o elétron mais afastado do núcleo é um elétron que tem energia, movimento, né? É um elétron que já está menos atraído pelo núcleo. Portanto, átomos com pequenos raios, em relação àqueles elétrons, podemos dizer que é muito difícil de você arrancar um elétron daquele átomo, pois o elétron está próximo do núcleo, se comparado com átomos com grandes raios, em que aqueles elétrons na camada de valência, por não estarem muito próximos do núcleo e por já serem bastante energéticos, não precisam de tanto esforço para serem retirados. Essa é a importância essencial de raio. Como o raio cresce dentro da tabela periódica? É importante saber. O raio, ele cresce dentro da tabela periódica. De que maneira? De cima para baixo, da esquerda para direita. Perdão, da direita para a esquerda. Falha minha. De cima para baixo e da esquerda para direita. Da esquerda para direita. De cima para baixo. É assim que o raio cresce. O raio cresce por quê dessa forma? Vamos entender? Preste muita atenção. Se a questão falar em se tratando de um mesmo grupo, coluna vertical, o raio cresce de cima para baixo. E de cima para baixo também está aumentando o número atômico. Quanto mais embaixo, maior o número de prótons. Portanto, em um mesmo grupo, frisem, no mesmo grupo, o raio aumenta com o aumento do número atômico. Por quê? Porque com o aumento do número atômico, no mesmo grupo, eu estou aumentando também o meu número de camadas que apresento. Já no mesmo período, o raio ele não aumenta com o aumento do número atômico. O número atômico está aumentando da esquerda para a direita. Mas o raio está aumentando da direita para a esquerda. Então, se o número atômico está aumentando da esquerda para a direita, e o raio está aumentando da direita para a esquerda, qual é a razão para isso acontecer?
todos os elementos que estão, preste atenção, em um mesmo período, no mesmo período da tabela periódica, eles apresentam a mesma quantidade de camadas. Portanto, o tamanho não é expresso por ter mais ou menos camadas, como fizemos na análise anterior. O tamanho é expresso considerando que todos aqueles elementos apresentam o mesmo número de camadas. Apresentando o mesmo número de camadas, a diferença do tamanho não é em relação às camadas, mas em relação à atração que aquelas camadas têm pelo núcleo. Eu te pergunto, se eu tenho o mesmo número de camadas, todos os átomos que têm mais prótons, eles não têm maior força de atração sobre essas camadas? Tem mais carga? Tem maior força de atração. Se tem maior força de atração, aqui ó, tá aumentando o número atômico. Se tem maior força de atração, o que você entende? Que o raio vai o quê? Diminuindo. Vai sofrendo compressão. Certo? Tranquilinho? O aumento do número atômico, então, no caso do mesmo período, leva à diminuição do raio. O raio cresce no mesmo período, muito atento, ele cresce com a diminuição do número atômico. Porque aí, à medida que eu vou diminuindo o número atômico, aquelas camadas vão sendo menos atraídas, vão sofrendo uma expansão. Tudo bem? Tranquilo isso? Raio iônico, o raio do íon. Aprenda essa minha dica para você. CNA. Cátion, nêutro, ânion. CNA. O cátion, o átomo neutro e o átomo na forma de ânion. Pessoal, o ânion é sempre maior do que o átomo neutro, que por sua vez é maior do que o cátion. Para o mesmo elemento, o cátion é sempre menor. O átomo neutro é maior do que ele e o ânion é bem maior. Por que isso? Quando você tira um elétron de um átomo, você vira um cátion. Só que aí você não muda o número de prótons. Aquele número de prótons é o mesmo, que passam a atrair os elétrons restantes. Então passam a atrair aqueles elétrons restantes com maior intensidade, gerando uma contração, diminuição do raio. Então o átomo neutro ele é maior do que o cátion, porque quando eu perco um elétron, eu mantenho o meu número de prótons, e esses prótons passam a exercer uma atração maior sobre os elétrons restantes. Já o ânion, quando você ganha um elétron, você precisa de espaço para ele. Logo, você tem um aumento inevitável, de imediato, da sua eletrosfera, tornando o raio maior. Então o ânion tem um raio maior do que o átomo neutro, do que o cátion. A próxima propriedade, preste muita atenção. Eu vou dividir bem essa nossa primeira aulinha de propriedades periódicas. Então preste muita atenção. A próxima propriedade é energia de ionização. O que é energia de ionização? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Vamos analisar bem a definição. Necessária. Energia necessária, logo eu preciso fornecer. Para você retirar um elétron de um átomo, você precisa excitar aquele elétron, fornecer energia para que ele consiga ganhar tamanha energia para fugir da atração do núcleo. Ganha tanta energia que o núcleo não consegue mais manter aquele elétron atraído, ele salta. Já vimos isso lá na aula de Bohr. Então entenda o seguinte, eu preciso isolar o átomo, porque eu quero conhecer qual é a força de atração do núcleo. Forneço energia ao elétron até que ele salte. Aí eu sei o tanto que aquele núcleo conseguia manter a atração sobre o elétron. Se o átomo não estiver isolado, outros átomos vão influenciar sobre esse processo. E você jamais conseguiria entender qual é a energia necessária, uma vez que outros átomos estariam influenciando. Olha só. Então eu preciso isolar. Isolar um átomo eu preciso do estado gasoso, porque o estado sólido são átomos próximos, líquido também há proximidade. No estado gasoso há o isolamento.
Tranquilo? Energia necessária. Endotérmico. O elétron ganha energia para ter que saltar, para superar a atração do núcleo. Tranquilo? Como que ela cresce na tabela periódica? Ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ela cresce o contrário do raio. Por quê? Ora, quanto menor o raio, mais difícil é arrancar o elétron. Certo? Então é inverso. Porque eu preciso de mais energia quanto menor o átomo. Preciso de mais energia, porque quanto menor o átomo, mais difícil é arrancar o elétron devido à proximidade dele do núcleo. Portanto, energia de ionização, você pode analisar o inverso do raio atômico. Belezinha? Agora fique atento. Existe a chamada primeira energia de ionização, segunda energia de ionização, terceira energia de ionização e assim sucessivamente. Lembre-se, a primeira energia de ionização é a energia para tirar o elétron mais externo. E a segunda? O segundo mais externo. E a terceira? O terceiro mais externo. E assim sucessivamente. Quanto mais elétrons você vai tirando, mais difícil vai ficando de arrancar o próximo. Porque lembre que o número de prótons não está mudando. Portanto, a atração do núcleo por aqueles elétrons restantes vai se tornando maior. Então, eu posso dizer que a segunda energia de ionização é maior que a primeira. A terceira energia de ionização é maior que a segunda. E assim sucessivamente, para quantos elétrons aquele átomo tiver. Agora, se ele te der uma questão que envolve um gráfico, e você observar um pico na variação de uma energia de ionização para outra, fora do padrão, uma grande diferença pela análise do gráfico em relação às outras variações, pode saber que ao arrancar aquele elétron, se a quantidade de energia foi muito maior para arrancar em relação ao anterior, é porque quando você arrancou o elétron anterior, ele perdeu uma camada. E o próximo elétron que você ia ter que tirar, ia ter que ser de uma camada mais interna. Olha que legal. Isso é importante para você entender o seguinte. Quando você, por exemplo, tirou o primeiro elétron, beleza, foi uma quantidade de energia X. Tirou o segundo elétron, quantidade de energia Y. Aí você foi arrancar o terceiro elétron. Aí deu uma quantidade de energia Z, bem grande, bem diferente da primeira, X e Y. Essa quantidade de energia está mostrando para você que ao arrancar dois elétrons, aquele átomo se estabilizou. Porque eu precisei de muita quantidade de energia para arrancar o próximo elétron. Se estabilizou na camada anterior. Exemplo, por exemplo, de um metal alcalino terroso. Os elementos do grupo 2 da tabela periódica, quando perdem dois elétrons, perdem a camada de valência deles, ganhando uma nova camada de valência mais interna. Por isso, mais difícil de arrancar o elétron. E aquela camada mais interna está completa como a de um gás nobre. Ficou estável. Isso é uma questão difícil, poucas pessoas... Difícil assim, não é todo mundo que resolve essa questão de energia de ionização quando eu aprofunda nesse sentido. Belezinha? Galerinha, nos vemos na próxima aula, ainda falando de propriedades periódicas. Agora, curte a musiquinha, que a gente vai sair bem tranquilinho e você vai relaxar. Um beijo e curta.